Você já colocou um sinal para Deus? Você já pediu que Deus lhe desse um sinal para que você soubesse qual é a vontade dele para a sua vida? É certo fazer isso? Nós podemos colocar um sinal para Deus? Que tipo de sinal nós podemos fazer e colocar na presença do Senhor? E como que em que circunstância que nós podemos colocar esse sinal? Hoje nós vamos falar sobre isso. Assista esse vídeo, vai ser muito interessante. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Nós crentes muitas vezes colocamos um sinal para Deus, não é verdade? Os crentes costumam fazer isso, precisam tomar uma decisão e aí colocam um sinal ali para Deus, pedem um sinal para Deus. Será que isso está correto? Eu quero ler com você um texto de Mateus capítulo 16, versículos 1 a 4, onde Jesus fala sobre isso, quando algumas pessoas pedem um sinal para ele. Nós vamos ler esse texto e vamos refletir sobre isso. Como que eu posso, ou quando que eu posso pedir um sinal para Deus? Antes de fazermos isso, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar aí as notificações, deixar o seu like e também escrever aí nos comentários se você tem alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha, que a gente possa responder depois numa ocasião oportuna. Muito bem, vamos ler então Mateus capítulo 16, versículos 1, 2, 3 e 4, diz o seguinte: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Veja só, esse texto é muito interessante, né? Jesus aqui, ele é procurado pelos fariseus e pelos saduceus, né? E eles pedem para Jesus um sinal, mas o texto diz claramente que eles estão tentando Jesus, né? Eles estão provando Jesus e eles pedem um sinal e Jesus diz para eles, olha, vocês conhecem, vocês sabem ver, né? Prevenir o tempo. E aqui Jesus traz uma informação muito interessante que nós costumamos fazer hoje em dia, até hoje se faz isso. Quando o sol está se pondo e o céu está avermelhado, a gente sabe que no outro dia vai fazer sol. E quando amanhece o dia e o céu está avermelhado, significa que naquele dia pode vir chuva. Um vermelho sombrio, como diz aqui o texto bíblico, né? Então é uma forma da gente prever o tempo. Quando o céu está vermelho no pôr do sol, no outro dia é sol. Quando está vermelho no nascer do sol, provavelmente chove naquele dia. Então Jesus diz, vocês sabem ver, prevenir o tempo, olhando os sinais dos céus, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos. Por que ele está dizendo isso? Porque esta geração aqui, como ele diz, essas pessoas que estavam ali, esses fariseus e saduceus, eles estavam pedindo um sinal por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade. E essa é a razão pela qual nós não podemos colocar um sinal para Deus ou pedir um sinal para Deus. Nós podemos pedir um sinal para Deus como uma confirmação da vontade dele para a nossa vida. Como fez Gideão. Lembra da história de Gideão? O Senhor havia chamado Gideão para ser o líder da nação de Israel. Está lá em Juízes, né, capítulo 6. E Deus falou claramente com ele ali sobre isso, sobre ele ser o líder e o libertador da nação, do domínio, né, dos inimigos que estavam ali à volta. E aí então está tudo preparado e Gideão está com aquela dúvida no coração. E ele coloca um sinal para Deus. Ele pede para o Senhor, Senhor, vou colocar um sinal aqui. Né? Ele colocou um pano de lã, né, na rua e ele disse, Senhor, que amanhã de manhã, né, o chão todo esteja seco, que não haja orvalho e que haja orvalho somente na lã.
E no outro dia ele fez isso, no outro dia ele foi lá, pegou aquela lã e diz que espremeu aquela lã e encheu uma taça de orvalho, né, de água do orvalho. E o chão todo estava seco. E aí ele disse: Senhor, não se ire comigo, né? Vou fazer mais um teste aqui, para que o Senhor me mostre se realmente o Senhor quer me usar para ser esse líder da nação de Israel. Que amanhã, eu vou colocar a lã novamente lá, que amanhã o chão todo esteja coberto de orvalho e a lã esteja seca. E assim ele fez. No outro dia ele foi lá pela manhã e o chão então estava todo coberto de orvalho, mas a lã estava seca. Então com isso ele entendeu que Deus estava dirigindo ele. Então o sinal pode ser colocado dessa forma: você coloca um sinal para Deus e você pede uma direção de Deus para a sua vida através daquele sinal, como uma confirmação. Não como fruto de incredulidade, de dúvida, ou como o texto diz aqui, tentando, né? Nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus, né? Isso é um pecado. Então, quando nós estamos na dúvida, falta aquela confirmação, aí nós podemos colocar um sinal. Agora, a gente tem que ver bem também que tipo de sinal nós vamos colocar. Nós temos que ter cuidado para não colocarmos sinais esdrúxulos e complicados, que muitas vezes podem trazer algum tipo de prejuízo para quem está à nossa volta. Temos que ter um certo cuidado. Colocar sinais que sejam dirigidos por Deus. O Espírito Santo também nos dirige nisso, em como escolher um sinal, né, e pedir esse sinal a Deus. Então podemos pedir um sinal a Deus? Podemos, desde que a nossa motivação não seja incredulidade. E é interessante que Jesus termine esse texto aqui dizendo que o único sinal que seria dado para os fariseus e saduceus que estavam pedindo esse sinal era o sinal de Jonas. Ou seja, qual era o sinal de Jonas? Que Jonas ficou no ventre do peixe, né, durante 3 dias. Então que Jesus morreria, iria para a terra, seria sepultado, né, na caverna, lá na gruta, seria sepultado e ressuscitaria ao 3º dia. Então, o maior sinal que Deus pode nos dar, Ele já nos deu, que é a sua morte e a sua ressurreição. Este é o maior sinal que o Senhor pode nos dar. Então nós temos que ter cuidado com isso, cuidado com a incredulidade. Colocarmos um sinal para o Senhor, pedindo um sinal para Deus como fruto de nossa incredulidade. Se você observar os textos anteriores a esse pedido de sinal pelos saduceus e pelos fariseus, você vai observar que Jesus tinha feito muitas curas, inclusive tinha feito a segunda multiplicação de pães e peixes. Está ali no capítulo 15, a partir do versículo 32. Jesus tinha multiplicado ali, eles tinham 7 pães e alguns peixinhos, e ele multiplicou aquilo ali. Recolheram depois 7 cestos cheios do que sobrou. E essa foi a segunda multiplicação de pães e peixes. Ele já havia multiplicado a primeira vez, quando ele havia alimentado 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Daquela primeira vez, eles recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram. Então, os sinais Jesus já estava dando, multiplicando pães, peixes, curando enfermos, paralíticos, ressuscitando pessoas que haviam morrido, fazendo com que cegos viessem a enxergar, coxos, paralíticos viessem a andar. Coisas tremendas o Senhor estava fazendo, e os fariseus e os saduceus vêm e pedem um sinal para Jesus. Então, era fruto de incredulidade. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter um coração crédulo diante do Senhor. Talvez antes de pedir um sinal para o Senhor, a gente deva pedir: Senhor, aumenta a minha fé, né? A minha confiança no Senhor e na direção do Senhor para a minha vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, que o seu coração possa se encher de confiança, de fé no Senhor, em tudo aquilo que o Senhor quer de ti e em tudo aquilo que o Senhor tem para ti, o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se você chegou até aqui, eu quero convidar você a deixar o seu like e também quero convidar você a assistir 2 outros vídeos que nós temos aqui no canal. O primeiro é Decifrando a Vontade de Deus. É o segundo vídeo mais visto aqui no nosso canal. Como descobrir a vontade de Deus. E o segundo é Podemos fazer um voto com Deus? Então nós falamos também sobre isso, sobre fazer um voto com Deus. É possível? Podemos fazer um voto com Deus? Assista esses 2 vídeos, eles serão muito edificantes, tenho certeza disso. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Deus.